A palavra do Senhor diz que ao sétimo dia morreu a criança. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 18. Fala assim: ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: a criança é morta? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Pois veio para casa e pediu pão, e puseram diante dele. E ele comeu. Disseram seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes, disse Davi, e chorastes. Porém, depois que a criança morreu, te lamentastes. Ou seja, a criança é viva e Davi estava jejuando. A criança e ele jejuava e chorava. A criança morreu, ele, porém, se levanta, come, veste novas vestiduras. E respondeu Davi aos seus servos: vivendo a criança, eu jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e ela continuará viva. Porém agora a criança é morta. Porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Meus amados, nessa manhã essa palavra fala a respeito daqueles que são entes queridos, daqueles que morreram. E hoje, no dia 1º de novembro, é o dia em que se comemora o dia dos finados, o dia dos mortos. E na Bíblia Sagrada, aqui em 2 Samuel capítulo 12, fala claramente a respeito de um filho de Davi, que era filho de Betsaiba, o rei Davi, o rei de Israel. A criança adoeceu. Ela adoeceu a um ponto que Davi, ele se ajoelhou, ela doente, se ajoelhou, ele jejuou durante 7 dias, orou a Deus em espírito e em verdade, chorou muito na presença do Senhor, e ele ficou ali, no chão, prostrado. E os servos de Davi viu que a criança morreu, que aquele choro de Davi, aquele jejum de Davi, não adiantou de nada. E chegaram ao pé da porta do quarto de Davi para avisar ao rei, mas ficaram com medo de dar esse recado, que a criança era morta. E Davi, ele simplesmente, ele orou a Deus com a criança viva, e ele estava ali orando, e ele ouviu o cochicho, ouviu os falatórios atrás da porta dos servos. E ele se levantou, foi até aquelas pessoas e falou assim: a criança morreu? E os servos: a criança morreu. Aí ele: então prepara as minhas vestes, prepara comida. E Davi comeu, entrou na casa do Senhor e adorou. O que significa isso? A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ao passar por certa região, tinha uma pessoa conduzindo um enterro. Ele ia enterrar um ente querido, um parente. E ele, ouvindo a pregação de Cristo, ele falou assim: deixe que eu vá enterrar ao meu morto e depois eu te sigo. Aí Jesus falou assim: olha,
Deixe que os mortos enterrem seus mortos, porque eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus ele fala que ele veio para aqueles que estão vivos. Porque depois que morre, a pessoa ela fica como os que dormem para o dia do juízo. Então, Davi ele tinha essa ideia de orar por uma pessoa enquanto a pessoa estava viva, e não quando ela estava morta. Davi ele entendia que ele, após receber a notícia que o filho morreu, ele tinha que se levantar como rei de uma nação. Ele tinha que louvar, ele tinha que glorificar, ele tinha que exaltar a Deus e acreditar que Deus era com ele em espírito e em verdade. Então Davi ele se levantou para dizer que o Senhor era Deus, que o Senhor vivia e que ele ainda era rei. E ele falou, olha, os servos falou, a criança viva tu jejuaste e choraste. Nós não compreendemos que a criança morreu e tu agora vai comer, beber e reinar? Aí ele a criança enquanto estava viva, eu orava por ela. Mas o que me adiantaria? Eu vou até ela, até o mundo dos mortos, mas ela não volta a mim. Ou seja, o espírito dela não vai voltar para mim. Eu que vou ter que ir, né? Então Davi tinha essa inteligência espiritual e ele batalhou pela vida daquela pessoa enquanto ela estava viva. O que Deus quer dizer para você nesta noite, nesta manhã? Que você não deve batalhar pelo morto ou ficar com lembranças, mas você deve cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu parente, do seu tio, enquanto eles estão vivos, porque depois que morre não adianta nada. Depois que morre, vai ficar essa impressão que você está fazendo alguma coisa, e na verdade você tem que fazer pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, enquanto eles estão vivos, porque se morrer, perdeu. A vida já era, a vida saiu da pessoa, não há mais vida para que você venha a fazer alguma coisa por esta pessoa. Então, que você entenda em Cristo Jesus que Deus, Ele quer que você cuide dos vivos, cuide daqueles que estão ao seu lado, e não venha cuidar de mortos, de pessoas que já morreram, porque depois que morre, ao mundo dos mortos pertence. E um dia essa pessoa vai se levantar juntamente com você em juízo. E Deus ele vai trazer à existência os desígnios do coração. Se aquela pessoa foi boa ou foi ruim em vida. Então, que você reine, que você adore a Deus, que você glorifique a Deus no dia de hoje, que você vá à casa do Senhor, que você coma do melhor do reino, na presença do Senhor, que você glorifique e exalte a Deus e que você glorifique aquele que vive e reina, porque a palavra do Senhor diz que Ele vive e reina, é ressurreto ao terceiro dia, é o único que não está no mundo dos mortos, é o único que está assentado à destra do Todo-Poderoso e é o único que fez essa obra nesta terra. Ele fala assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ainda que morra, viverá. Então você tem que acreditar que Deus é contigo. Aceitar o Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Você tem que pronunciar, o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregoar as boas novas do Evangelho, para falar a verdade, não falar mentira. Então você tem que se levantar hoje e falar assim, eu não vou adorar morto, eu vou adorar aquele que vive, é o Senhor Jesus. Porque depois que morre, ao Senhor Jesus pertence o julgamento. Então, eu creio que hoje a minha vida pertence a Cristo, pertence àquele que vive. Então adore aquele que vive, adore aquele que reina, adore aquele que está na tua vida em espírito e verdade, adore aquele que deixou o Espírito Santo nesta terra, adore aquele que te ajuda, que te aconselha a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Que você seja uma bênção por onde quer que você for e que você entenda que no dia dos mortos você tem que adorar aquele que vive e não adorar aos mortos, porque já morreu. Cuida dele em vida, você tem que cuidar do seu parente em vida e não depois tentar dar uma de bom samaritano, dar uma de, sabe, de republicano, de uma pessoa que é religiosa. A paz do Senhor.